Olá, bem-vindos a mais um vídeo do Realpolitik, o canal onde falamos de política real para gente real. Eu sou o Rui Alberto Silva e sou o vosso guia nesta reflexão sobre o mundo da política real, a que chamamos precisamente Realpolitik. Todos conhecemos muito bem o orgulho americano. Eles nisso são imbatíveis. Acham-se a melhor e a maior nação no mundo. Embora estejam desde 1945 a tentar fazer a América grande outra vez, pelo menos é o mote de todas as campanhas desde essa época, acham-se e veem-se como a maior nação do mundo, os guias e os garantes do mundo livre. A gigantesca máquina de propaganda que é Hollywood ajuda e alimenta muito a manutenção dessa mística, seja no contexto interno, seja no contexto externo. E muito desse orgulho passa por se verem como a maior potência militar do mundo. Embora nunca tenham vencido uma guerra sozinhos, embora tenham perdido todos os conflitos em que se envolveram desde o fim da Segunda Guerra Mundial, e foram muitos, desde a Coreia ao Vietnã, do Iraque ao Afeganistão, os americanos acham que são a maior potência militar global. E para isso, dedicam uma exorbitante parte do seu orçamento todos os anos para gastar nas suas forças armadas. Ora, com a política interna num caos absoluto, sem conseguir cumprir nenhuma das suas promessas eleitorais, preso a um sistema político que se paralisa a si próprio, cada vez mais extremado, dividido e sem soluções de futuro, Joe Biden não tem alternativa senão de criar distrações populistas para iludir o seu povo do pandemónio em que está afogado. E, desde Maquiavel, sabemos que não há melhor distração que o medo. E não há maior medo para o americano comum que a expansão do grande inimigo de sempre, a Rússia. É assim a combinação perfeita. Por isso, Joe Biden tentou, numa declaração cheia de pompa e circunstância, rodeada do seu núcleo duro, mostrando que não se basta a si próprio para convencer ninguém, o que pensava ele ser uma jogada de mestre. Afirmar que se a Rússia vencer a guerra na Ucrânia, logo de seguida atacará um país da OTAN-NATO, o que obrigará à ativação do artigo 5º da Aliança, que estabelece que um ataque a um Estado-membro é assumido como um ataque a todos os Estados da Aliança, o que geraria, obviamente, a Terceira Guerra Mundial, medo alimentado nos Estados Unidos desde a época de Roosevelt e que manteve a Guerra Fria durante 50 anos. Biden tentava, assim, tanto desbloquear o veto republicano à continuidade da ajuda militar à Ucrânia, como também galvanizar o público pelo medo quase crónico dos americanos aos russos a seu favor. E aqui se coloca a questão. Biden tem razão? Não, não tem. E vou explicar porquê. Primeiro porque Putin, com o conflito da Ucrânia, somente quer garantir o que de facto tem que garantir. O acesso ao Mar Negro. Sempre foi essa a razão e continua a ser. A Rússia não pode permitir que a NATO, entenda-se em Realpolitik, os Estados Unidos da América, domine o Mar Azov e a Crimeia, sob pena de ficar completamente dependente dos americanos em relação a mais de 90% das suas importações e exportações. Porque a Rússia é completamente dependente da chamada Rota do Sul, como já expliquei num texto do blog da Realpolitik, devido ao acesso ao Mediterrâneo, logo ao Oceano Atlântico, mas fundamentalmente e principalmente ao Canal de Suez, que, se mais não for, lhe dá acesso rápido e direto ao seu grande parceiro, aliado e maior fornecedor consumidor, que é a República Popular da China. A Rota do Norte
no Mar do Norte, para além de aumentar para mais do dobro a distância a percorrer pelas mercadorias, está interdita quase 6 meses por ano devido ao gelo. Está congelada. Por isso, quando Pedro o Grande, o czar que tirou a Rússia da profunda idade das trevas onde estava instalada desde Ivan o Terrível, o primeiro czar de todas as Rússias, e para isso entendeu que a Rússia tinha de ter uma frota tanto de guerra como mercante, a primeira coisa que Pedro o Grande fez foi conquistar a Crimeia e toda a região de Donbass. E isso foi no século XVII. Quando Catarina a Grande quis expandir o poderio russo, expandiu e desenvolveu exatamente a mesma região, aumentando em muito a capacidade portuária da Crimeia. Isso já no século XVIII. No século XIX, o confronto geoestratégico entre a Rússia regida pelo czar Nicolau I e a coligação do Império Otomano com o Império Britânico da Augusta Rainha Vitória e a França de Napoleão II, deu origem à famosíssima e quase lendária Guerra da Crimeia, onde aconteceu a não menos famosa carga da Brigada Ligeira na Batalha de Balaclava, imortalizada em poema por Alfred Tennyson e depois em música por Frank von Suppé. Durante o século XX, a Crimeia esteve sob domínio soviético, sendo a base da imponente e orgulhosa frota do Mar Negro, que era, sem dúvida, o orgulho da Armada Soviética. Com a queda da URSS, um acordo tácito, a que muitos chamam o Memorando de Budapeste, em 1994, atribuía a Crimeia e os territórios do Donbass administrativamente à Ucrânia, mas sob o domínio e gestão exclusivamente russa. E assim foi até 2014, com a declaração da Ucrânia, depois da revolução da Praça Maidan, que queria aderir à NATO. Este longo, mas da minha opinião importante périplo histórico, demonstra claramente que é impensável, desde há séculos, tanto do ponto de vista da política externa, assim como de sustentabilidade da soberania do país, Moscovo perder o controle, seja para quem for, do território, em especial dos portos, de que depende quase toda a economia, logo de sobrevivência da Rússia, e estou-me a referir aos portos e à região de Donbass e da Crimeia. Assim, se não podemos, porque não podemos, concordar com Putin nos meios, temos que concordar com os motivos. Em segundo, porque Putin não tem nenhuma intenção expansionista. O seu objetivo declarado é dominar a Rússia com mão de ferro e garantir a sua integridade territorial e, logo, a sua sobrevivência e eternização no poder. Como homem muito inteligente que é, porque temos que admitir que é, sabe que a Rússia não teria meios para uma expansão além fronteiras. Não só não teria meios, como não teria interesse. A URSS, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, era diferente. Tinha um propósito expansionista porque tinha uma obrigação ideológica. Libertar o proletariado de todo o mundo. Criar uma sociedade global comunista onde não houvesse amos para além da vontade popular. Assim se canta na Internacional Socialista. Assim é a doutrina, e era a doutrina que dava razão e sentido à União Soviética e que mantinha, aqui muito importante, é esta ideologia que mantinha e legitimava o próprio poder do Partido Comunista Soviético. Sem esta ideologia e sem esta necessidade expansionista, não existia Partido Comunista Soviético. E se não existia Partido Comunista Soviético, não existia União Soviética. Ora, a única ideologia de Putin é a sua manutenção no poder para permitir aumentar a sua fortuna, em primeiro lugar, e depois a dos oligarcas que o mantêm no poder. Porque são os oligarcas que o mantêm no poder. Porque Putin sabe que quando os oligarcas não estiverem satisfeitos ou perderem o interesse na sua permanência no poder, os seus dias de glória estão acabados. Manter a estabilidade e a satisfação do que eu chamo na brincadeira clã de São Petersburgo é o objetivo único. Mais nada. E para isso
a expansão não interessa. Porque nos países vizinhos não há nada que de facto e do ponto de vista financeiro valha muito a pena. E se não vale a pena, não se faz. Em terceiro, não nos podemos esquecer que Vladimir Putin tem 71 anos e sabe que não é eterno. Também não se nota, antes pelo contrário, que queira criar uma sucessão familiar. Afinal, ninguém da sua família faz parte do círculo do poder, nem de círculo nenhum, diga-se. A separação que Putin faz da sua vida pública, da sua intimidade pessoal, é radical e incontestável. Ora, um homem com 71 anos, sendo um dos mais ricos, se não o mais rico homem do mundo, deve querer ter tempo e algum sossego para aproveitar um pouco a sua velhice e tratar da sua sucessão. Porque se é notória, como já disse, que não quererá passar o poder para ninguém da sua família, por certo, quererá garantir que a sua fortuna e património não estarão em risco depois da sua morte. Para isso, precisa de garantir que quem o suceder é da sua confiança e não tentará deserdar os seus filhos, achamos que são 4, do seu imenso património, que em 2017 foi avaliado em 200 mil milhões de dólares, mas que é atualmente e obviamente superior. Por isso, não há nenhuma razão, muito antes pelo contrário, de Putin querer uma expansão, nem tampouco envolver-se numa guerra com nenhum país da NATO. Para ele, esta guerra com a Ucrânia nem tinha acontecido e quando se tornou inevitável, teria sido resolvida em 3 semanas. Não foi assim e por isso todo este desgaste para o próprio Putin, a sua desilusão com as suas próprias forças armadas, o aumento da pressão interna, etc, etc, etc. Convençam-se disto. O primeiro a querer o fim da guerra da Ucrânia é Vladimir Putin. Só não pode perder o acesso ao Mar Negro. Por isso, não há razão nenhuma para o alerta de Joe Biden para além de assuntos extremamente internos norte-americanos. Mais uma vez, os Estados Unidos estão a tentar resolver com política externa o que não conseguem ou falham estrondosamente na política interna. E só se prevê um agravamento. Desconfio que a ameaça do grande Satã russo será o mote da campanha de reeleição de Joe Biden. Porque simplesmente ele não tem mais nenhum. Deixo-vos, como é costume, nos comentários, os links para algumas obras de referência que acho fundamental para quem se interessa pelo fenómeno político e tudo o que envolve. Relembro que na Imperial Academy of Advanced Science temos todo um conjunto de cursos e mesmo estudos avançados dedicados à análise política, à geopolítica e à geoestratégia e em que eu tenho a honra de ser professor. O link para esse programa também está nos comentários deste vídeo. E assim ficamos por aqui esta semana. Não se esqueçam de subscrever este canal se quiserem continuar a ouvir algumas opiniões e conhecimentos sobre política, estratégia e diplomacia. E se acharem que o vídeo vos foi útil, ponham um like, que dá muito jeito para a promoção do canal. E assim sendo, até para a semana.